Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai começar o módulo 4, com traços do Brasil republicano. E para a gente falar um pouquinho desse módulo, vou explicar para vocês como que eu fiz, que eu acredito que vai ser de melhor entendimento para vocês. Eu dividi esse módulo em duas partes, para o vídeo não ficar tão longo, né, a aula não ficar tão extensa para vocês, e para ficar de melhor entendimento também, visto que essa primeira parte ela vai falar um pouquinho a respeito da cultura, do contexto social da época, e a segunda parte dos movimentos sociais e dos conflitos que ocorreram no Brasil no finzinho do século XIX e no início do século XX aqui. Tá? Então, depois dessa videoaula que eu estou gravando para vocês, vai ter uma outra videoaula ainda no módulo 4, porque a gente não vai ter terminado, tudo bem? Para a gente iniciar, eu quero que vocês olhem nas primeiras páginas do módulo, que são as páginas 196 e 197, aquelas imagens que a gente tem de abertura de módulo, elas retratam bem esse contraste, né, que a gente tem no início do século no Brasil, enquanto a gente tem uma classe social mais elevada e, por exemplo, né, tem uma foto de mulheres em cafés bem vestidas no Rio de Janeiro, a gente tem no contraponto uma foto de um cortiço, que eram habitações, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas eram habitações inadequadas, onde moravam várias pessoas, também no Rio de Janeiro, para a gente ver realmente esse contraste, essa desigualdade social que era muito grande nesse período. Bom, mas seguindo, então, vou passar alguns slides que eu preparei para vocês a respeito dessa primeira parte da aula, tudo bem? Bom, a gente tem o período, né, compreendido por de 1870 até 1914, que é o início da Primeira Guerra Mundial, nós chamamos de Belle Époque. E coloquei essa imagem para vocês como uma ilustração apenas, né, mais para uma curiosidade mesmo. Mas nós chamamos esse período de Belle Époque tanto na Europa quanto no Brasil. No Brasil a gente fala desse período um pouquinho mais chegando próximo aí da proclamação da República, mas até 1914. E foi um período de efervescência cultural, um período onde nós vamos receber muita influência da França no Brasil. E essa influência a gente vai perceber tanto nos costumes, na moda, nos hábitos, a gente vai perceber que nas ruas, principalmente da capital, que é o Rio de Janeiro, nessa época, vai ter muitos cafés, né? Então era chique você sair nessa época para tomar um café, né? Mesmo no calor do Rio de Janeiro de 40 graus, né? Os hábitos da Europa, né? Especialmente da França, como eu disse, aula de francês nas escolas. Então a gente recebe muita influência da França nesse período, inclusive, né, na moda, como eu disse, eu coloquei algumas imagens para vocês verem a vestimenta das mulheres, né, se vocês perceberem, tem algumas datas, né, para vocês observarem o uso de chapéus, até mesmo os cabelos, os penteados, né, que vão ser usados nesse período, muito babado, a saia, ela vai perdendo volume ao passar do tempo. Se vocês observaram aquela imagem, tem uma foto lá nas primeiras páginas do módulo, e os vestidos são parecidos. Aos homens, né, o uso do terno, né, o chapéu, a bengala, então isso era muito chique, né, também é um costume europeu trazido para cá,
E as mulheres, como vocês estão vendo nessa outra foto, com sombrinhas, né? E os vestidos novamente com um certo volume, outros nem tanto, e chapéus, aí também que era um hábito francês. Aqui mais algumas fotos, uso de rendas. E aqui a arquitetura, pessoal. Então, aqui novamente a gente tem a influência da arquitetura clássica. Então, se vocês observarem, são fotos de teatro, né? A foto à direita é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Na apostila de vocês tem uma foto do teatro, é influência também europeia, né? Então, os casarões nessa época, eles vão ter influência toda da arquitetura francesa, tá? Então, recebem essa influência na arquitetura, tanto da parte externa quanto da parte interna dos prédios, ok? Outra parte da apostila de vocês, e aí eu queria conversar um pouquinho com vocês, é a parte da apostila de vocês das páginas 198 e 199, tá? Essas duas páginas da apostila de vocês, ela mostra um pouquinho a respeito de algumas mudanças que vão ser feitas no Rio de Janeiro. Então, essas mudanças que eu falei para vocês da influência europeia e tudo mais, então, durante o governo de Rodrigues Alves, tá, que era o presidente da República nessa época, junto com o prefeito do Rio de Janeiro, que era o Pereira Passos, vai se instaurar toda uma reforma urbana no Rio de Janeiro. Então, assim, as avenidas vão ficar mais largas, os casarões da época lá dos Barões de Café vão ser demolidos para se construir novos prédios e tudo mais, numa tentativa de se modernizar a cidade. Então, tanto parques sendo construídos, nisso eles vão trazer arquitetos de fora, vão trazer artistas, numa tentativa dessa aproximação principalmente da capital, né, e aí também entre as outras grandes cidades, como as cidades europeias realmente, né. E o importante da gente frisar no Rio de Janeiro é que aquela imagem que vocês viram lá no início da apostila, dos cortiços, que eu disse para vocês que eram habitações inadequadas, mas eram habitações que a população pobre, né, vivia, né, as pessoas de baixa renda, elas viviam naquelas habitações que compartilhavam o mesmo banheiro, o mesmo tanque para lavar suas roupas, enfim, não tinham outro tipo de moradia. Era aquilo que eles podiam pagar, né? Não conseguiam ter outro tipo de casa. E eles vão baixar um decreto, né, nessa época no Rio de Janeiro, a fim de higienizar a cidade, porque achavam que todo tipo de doença vinha dali, né, dos cortiços, e simplesmente vão pedir para demolir, né, os cortiços. Só que isso sem pensar num plano B, sem pensar nessa população mais pobre, mais carente e o que ia ser feito delas, né? E essas pessoas simplesmente vão ficar desabrigadas, né? Então o que acontece? Vão morar onde? Né? Vão para onde? E o Rio de Janeiro, como vocês bem conhecem, né? O relevo do Rio de Janeiro, ele é todo, né, cercado de morro, né? Uma pessoa pobre não vai ter dinheiro para pagar um aluguel no centro da cidade, né? Porque vocês sabem que o centro ele sempre vai ser mais caro, então a gente vai para a margem, né? A margem da cidade vai ser mais barato, sempre o local mais longe do centro ele vai ser mais barato para se pagar um aluguel, para se construir uma casa. Então você vai para a periferia, né? A periferia do Rio de Janeiro era o que? Era o morro.
no morro não tinha nada. Então é onde se começa a construir as casas, que são as favelas, né? Então aí começa o processo de favelização no Rio de Janeiro, por simples falta de tato, né, do governo. Então a gente já tinha comentado isso em sala de aula, esses primeiros anos da República no Brasil, simplesmente o governo brasileiro ele não sabia lidar com essas questões sociais, com esses problemas sociais, né? Simplesmente governava para poucos. Foi o que a gente falou da República das Oligarquias, né? Era para uma classe, né? E não para os pobres. Né? Essas pessoas ficam destituídas de suas casas, têm que procurar abrigo, né? E vão para onde elas podem construir, que era, né, a margem da cidade, vai ser um morro. E ali começa um grande problema que a gente tem até hoje. Tá? Então dê uma olhada, tá, nessas duas páginas que eu falei para vocês. 198, 199, uma nova capital federal, novas cidades, vai estar falando um pouquinho a respeito disso. E aí eu paro com vocês na atividade 1, na página 200, que são 3 perguntinhas que eu vou pedir para vocês responderem, que encerra esse pedacinho de aula, tá? Esse início de módulo, e a gente para aí. Depois eu volto para falar com vocês a respeito dos movimentos. A gente vai falar um pouquinho de algumas revoltas que aconteceram, de alguns fenômenos, entre eles o cangaço, mas aí a gente conversa depois a respeito disso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês me mandam lá no grupinho do WhatsApp, que aí depois eu respondo a todos, ok? Beijo para todo mundo, até mais!